prosseguindo na história de Israel, vamos agora à quarta parte do nosso estudo, o domínio persa. Bom, estamos falando de Israel, eles habitando depois do cativeiro babilônico, conseguiram reconstruir o templo, construir os muros, estão agora, de uma certa forma, mais seguros em Canaã, tá bom? Isso ocorre no período do domínio persa. Então, esse capítulo 2, vamos falar um pouco sobre esse domínio persa. Quando os muros foram reconstruídos, os persas ainda eram os dominadores do mundo. Nessa época, o rei persa era Artaxerxes I. A ordem dos reis nessa época é o seguinte: Artaxerxes I reinou de 465 a 425 a.C., ou seja, nos dias que Malaquias estava escrevendo, 430 a.C., ainda era o domínio persa, tá bom? Ou seja, você então vê que o Antigo Testamento, ele terminou com os persas dominando Israel, ok? Então, reinou de 465 a 425 a.C., era filho de Xerxes, marido de Ester, mas Artaxerxes era filho de Amatris, ou seja, normalmente o rei tinha muitas mulheres, tá ok? O rei tinha muitas mulheres, não foi Ester que deu filho a ele. Então, acaba que o moço que reinou era filho de uma outra mulher. Mas, certamente, a maneira como Artaxerxes que tratava Israel, que nós vemos relatado no livro de Ester, a maneira como Ester poderia ter influenciado a favor dele, certamente influenciou no seu filho também, Xerxes. O historiador grego Plutarco, 339 a.C., o descreve entre todos os reis da Pérsia o mais notável pela gentileza e nobreza de espírito. Bom, eu sempre coloco o seguinte: não é impossível, eu considero até provável, que Ester tenha influenciado no caráter desse moço, né? Por quê? Porque, vamos dizer, ele era filho de uma, ele chamava esposa não legítima, então certamente ele estava muito tempo próximo do rei. E quando ele estava próximo do rei, ele estava próximo de Ester. Então ele foi criado no palácio, foi criado para ser o rei. Então, provavelmente Ester influenciou muito no caráter desse moço. E a história o descreve assim, tá ok? Como um homem notável pela gentileza e nobreza de espírito. Foi o rei dos dias de Esdras e Neemias, autorizando que este retornasse para Canaã e estabeleceu como governador. Tá bom? Então, por isso que eu disse que ele pode ser, sim, o homem que foi influenciado por Ester. O termo Artaxerxes deriva do persa antigo e significa aquele que reina através da verdade. Bom, então, lembrando que primeiro o pai dele, Artaxerxes, né? O nome dele era esse, aquele que reina através da verdade. O termo Arta, no persa, se traduz por verdade. Artaxerxes I foi procurado por atenienses e espartanos que solicitam apoio do grande imperador em seus confrontos. Essa é uma ilustração antiga, ok? Retratando que teve esse encontro deles na história. Então, Artaxerxes era realmente tido como um homem bem justo, ok? E pelo título, aquele que reina através da verdade, junto com Ester, deve ter educado seu filho Xerxes, que também é elogiado na história. Artaxerxes nomeou Esdras como responsável sobre os assuntos civis e religiosos de Canaã. No 20º ano do seu reinado, Artaxerxes nomeou Neemias como governador da província de Judá e autorizou a reconstrução dos muros. Ou seja, tudo isso é muito importante para a história da recuperação de Israel. Ok? Porque quando nós estudamos lá o livro de Esdras e Neemias, nós vemos que havia adversários pela reconstrução dos muros,
porque ele vai dizer, essa cidade vai se tornar forte e vai se rebelar de novo. Bom, a cidade não vai, eles não vão se rebelar mais, assim como cidade para os persas. E para os gregos alguém dirá, não, mas para os gregos eles se rebelam, Levi. Mas eles se rebelam por outro motivo, eles toleravam o governo grego. O problema é que os gregos resolveram influenciar na religião, sacrificar porco, né, no altar de Israel. Aí vai ser uma rebelião religiosa, vai ser diferente até das rebeliões anteriores. Veremos mais à frente. Bom, depois teve outros reis, né, que é Xerxes II, está aí a data, né, Dario II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Arces e Dario III. Tá, ok? E esse Dario III é que vocês vão conhecer ele na história, porque ele é o homem que vai perder a guerra, né, para Alexandre Magno. Com ele morre o Império Persa. Ok? Com ele morre o Império Persa, olha lá no ano 331 da era cristã. Ou seja, cerca de 100 anos depois que Malaquias escreveu o seu livro, que foi lá perto de 430, né? Então aqui em 331 a.C. Então o período interbíblico sobre o domínio persa durou aproximadamente 144 anos. Quando iniciou de 444, na verdade, desculpe, 430, né? Quando Malaquias encerrou o seu livro, até 330 a.C., quando os persas foram derrotados pelos gregos. Aí a história que você já deve ter visto de Alexandre Magno, né? Foi até objeto de muitos filmes, né? Após o cativeiro babilônio e o sofrido retorno, os israelitas se tornaram intolerantes para com os idólatras povos vizinhos, né? Defendiam a violência e todo tipo de ação para impedir idolatria e a heresia. Devido a esse sentimento, encontramos no Novo Testamento pessoas como Saulo de Tarso, que perseguia e executava aqueles que se opunham à liderança judaica. Mas nós vamos encontrar também aqueles como Herodes. Herodes, nós veremos, ele é resultado dessa intolerância. Os israelitas obrigam os vizinhos a abandonar a idolatria e praticar o judaísmo. Só que, na verdade, eles não tinham se convertido. Então, eles eram pseudo-judaizantes, né? Judaístas, melhor dizendo. Na verdade, eles não tinham se convertido. E aí vai surgir aquela grande confusão em Israel. Capítulo 3, o domínio grego. A origem do Império Grego. No quarto século antes de Cristo, reinava na Macedônia Filipe II. Este foi capturado pelos gregos e levado cativo. Na Grécia, ele aprimorou as suas qualidades de líder militar. Passando algum tempo, foi permitido que voltasse à Macedônia e modernizou o seu exército. Pausa para explicar a vocês. Ele foi para a Grécia, né? Os macedônios, eles eram grandes guerreiros, tá ok? Mas eles não tinham estratégia de guerra. E acabou que os gregos, as cidades de Atenas, né? Vamos dizer, capturaram os macedônios, levaram eles para Atenas, para a cidade da cultura, ensinou a arte da guerra a eles. Aí o que acontece? Ele volta para a região da Macedônia, moderniza o seu exército. O que ele aprendeu, ele vai colocar em prática agora com os grandes guerreiros. Em 338 a.C., conseguiu superar os gregos e assim estendeu os seus domínios. Eles eram de cultura grega, né? Mas eles não faziam parte daquelas cidades gregas, Atenas, Corinto, Esparta, tá ok? Eles eram considerados até um povo assim, mais ralé, de cultura grega, mais ralé, tá ok? Porém, como grandes guerreiros, e também uma certa inteligência, né? Eles vão se tornar os dominadores da Grécia. Em 330 a.C., dominou os persas,
e tornou-se o império dominante do mundo. Bom, então diz a história que quando Alexandre Magno, ali em 338, ele conseguiu dominar, né, vamos dizer, a Grécia, ele, vamos dizer, não oprimiu a cidade de Atenas, falou assim, não, olha, nós somos todos gregos, nós vamos lutar juntos agora. Né, os persas, porque os persas estiveram em Atenas e incendiaram Atenas. Ok? Então Alexandre Magno vai falar, olha, vamos agora lá pegar os persas, né? Junto com os atenienses estavam os espartanos, que eram os maiores guerreiros daquela região, tá bom? Então, em 330, eles dominam os persas. O domínio grego durou até 197 a.C., quando foram vencidos os romanos. Olha, então, até o ano 330, 331 a.C., né, os judeus pagaram tributo aos persas e não se rebelaram mais, porque a cidade tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído, então era melhor não se rebelar, porque pelo menos nós praticamos a nossa religião. Então tinham pelo menos um ponto certo. Né? Nesse período foi tranquilo. Agora, nesse período grego, que vai ali de 330 em número redondo, tá ok? Até 197, eles já terão problema com a religião. Vocês lembram que no capítulo anterior, quando nós estudamos a reconstrução de Jerusalém, eu falei para vocês que Ciro era a filosofia dos persas, né? Como chama política religiosa. A filosofia dos persas era deixa cada um com a sua religião. A filosofia dos gregos era diferente, era vamos influenciar a religião deles. Os gregos acreditavam que tudo deles era superior, né? A inteligência era superior, o método político era superior, os deuses deles eram superiores, então eles queriam levar a religião deles, e isso vai causar problema em Israel. Então esse período de 331 a 197 já será um período que Israel vai sofrer, não vai ter paz religiosa. Com os persas ele pagava tributo, mas ele tinha paz religiosa. Ou seja, somos escravos financeiros, mas somos livres na religião. Com os gregos, eles vão ser escravos financeiros, tá ok? E os gregos vão tentar transformá-los em escravos religiosos. Isso é que é a parte ruim desse período. Daniel foi revelado sobre o crescimento do Império Grego e o seu confronto com os persas. Essa revelação aconteceu no confronto do carneiro e do bode. Aí você pode ler em Daniel capítulo 8, versículo 4 a 5. 4 e 5, né? O bode se engrandece e assume os reinos do mundo. Ok? Aí você lê em Daniel capítulo 8, versículo 8. O carneiro é identificado com a Pérsia e o bode com a Grécia. Ok? Quando chega em Daniel 8, versículo 12 a 21, ele diz, versículo 19 até o 21, ele diz, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, ou seja, ele profetizou, tá bom, a guerra entre a Grécia e a Pérsia. Vamos lembrar que Daniel, lá em 536, 530, para ficar em número redondo, ele tinha cerca de 85, 90 anos. Então ele profetizou lá em 530, vamos botar em número redondo. Em 430, o que aconteceu? Malaquias, ele profetizou, tá bom? Esse período, o estado futuro de Israel. 330, eles passam para as mãos dos gregos, ou seja, 200 anos depois de Daniel e 100 anos depois de Malaquias se cumpre, eles se tornam, vamos dizer, escravos dos gregos, ok? Bom, vamos agora para... Aí eu descrevo como essa profecia se cumpriu, eu vou deixar para a leitura para vocês esse ponto aí. Vamos passar agora para o ponto 2. Vamos falar um pouquinho sobre Alexandre Magno.